Olá, meu querido do segundo ano. Estamos lá fazendo a aula 13, tá? Só corrigir isso aqui, porque isso aqui é a aula 13. Aula 13, nós vamos continuar fazendo a parte 2 do vídeo que a gente parou lá, falando sobre nitrogenadas. Então, agora, galera, a gente vai falar sobre a parte 2 da questão do capítulo de funções nitrogenadas e derivados halogenados. Então, a gente vai falar sobre derivados, né? São os derivados aí que a gente vai falar na aula de hoje. São eles ácido sulfônico, derivados halogenados, organometálicos e umas séries que eu quero falar um pouquinho sobre para vocês. Antes, eu quero fazer um parêntese para voltar lá no livro um pouquinho antes, mas eu vou mostrar lá para vocês na página. Vamos para o livro juntos. Lá. Lembra que eu falei para você, e volta aqui, lembra que eu falei para você que tem moléculas complexas? O que são moléculas complexas? São moléculas que têm mais de uma função orgânica, ok? E pode ser tanto a mesma função, como por exemplo a amina, no meu caso aqui, que eu tenho uma diamina, certo? Duas funções aminas. Como eu posso ser combinado amina e outra função, ou qualquer par de funções que a gente aprendeu até aqui hoje. Nesse caso aqui, desse exemplo, ó, eu tenho amina, esse exemplo aqui, eu tenho amina e tenho o ácido carboxílico. Mas a pergunta que fica é, quem vai mandar na hora de dar o nome da molécula e estabelecer a cadeia principal? Aí eu tenho uma prioridade. E é sobre essa prioridade que eu queria falar com vocês. Ok? Pessoal, então qual que é a prioridade? Vamos lá que eu vou falar sobre prioridade. Mostrar para vocês isso aqui. Então, ó, a prioridade é o seguinte, é assim que funciona. A prioridade segue uma sequência das funções. Quando eu estiver comparando, por exemplo, ó, ácido carboxílico e aldeído, quem vai ganhar é aquele de maior prioridade, o ácido carboxílico, ok? Aí a dúvida fica, professor, e como eu tenho, por exemplo, ácido carboxílico e aldeído, eu não vou falar que tem uma função aldeído naquela molécula? Não, não é assim que acontece. Então, ó, quando eu considero que uma é ácido carboxílico, é a função principal, e a outra é secundária, a secundária passa a ser tratada como radical, certo? Então, ó, o radical aldeído, ele é chamado de oxo ou formil. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Olha lá, naquela questão que a gente tinha lá, a gente estava falando sobre ácido carboxílico e amina. Quem tem maior prioridade? Ácido carboxílico. Então, ele vai ser o que vai dar o nome, ele que vai ser aquele que vai estar na cadeia principal. E a função amina vai ser tratada como um radical. E esse radical é chamado amino. Ok? Então, voltamos lá na questão para mostrar para vocês como acontece. Então, galera, ó, o exemplo aqui, ó, eu tenho aqui uma cadeia orgânica. Ela está bem aqui, certo? Só para elencar aqui. Vou aumentar para 400 para a gente poder ver aqui. Aqui eu tenho a molécula, tá? Não causa confusão, vou colocar minha imagem aqui. Olha só. Quais são as funções que eu tenho? Eu tenho a função ácido carboxílico, um carboxilo aqui, e tem a função amina. Beleza? Se lembrar da tabela anterior, quem que ganha? Quem que ganha na tabela? Ácido carboxílico ou amina? Ácido carboxílico ganha, certo? Então, ácido carboxílico que vai dar o nome para a nossa função. Beleza? Então, ó, agora que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar a cadeia principal. Então, vamos fazer isso juntos? Selecionando a cadeia principal. Cadeia principal tem que incluir a função principal. Ó. Incluir a função principal. Nananana. Agora, qual que é o maior caminho de carbonos? O maior caminho de carbonos é esse aqui, certo? Selecionei a cadeia principal. Beleza? Agora, vamos dar nome a essa cadeia principal. Essa cadeia principal é um ácido, então tem que ter a palavrinha ácido. Coloco aqui a palavrinha ácido. Agora, quantos carbonos eu tenho nessa cadeia principal? 1, 2,
3 carbonos, certo? Met, et, prop, ok? Então, coloco aqui prop. Tenho ligação simples aqui? Tenho ligação simples. Simples aqui, simples aqui. Beleza. Como eu tenho ligação simples, vou colocar o quê? O AN, ok? Tenho um AN, belezinha. Agora, qual que é a função principal? É a função ácido carboxílico. Coloca a terminação óico, ácido propanóico. No entanto, eu não posso deixar a informação de fora do radical, que é a função de menor prioridade, certo? Que no caso é NH2. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que colocar o nome dela lá. A função amina, quando ele é tratado como radical, ela chama amino. Aí eu coloco aqui o nomezinho do radical. Amino, em qual posição? Ó? Posição 1, posição 2. Então, eu coloco ácido 2-amino propanóico. Então, passei todas as informações dessa molécula e consigo sair do nome e chegar nela e vice-versa. Ok, galera? Beleza. Então, era basicamente isso que eu queria falar com vocês da aula passada, que eu acho que ficou necessitando de uma explanação mais detalhada. Galera, prosseguindo, ó, nós falamos em ácido sulfônico. O ácido sulfônico, ele é diferente do que a gente tratou até agora, porque nós estamos falando de derivados de ácido carboxílico. No ácido carboxílico, ó, eu tenho aqui um C, opa. Espera aí, galera. Eu tenho aqui um C dupla O, OH. Essa é a estrutura de um ácido carboxílico. Já um ácido sulfônico, ele já tem o que no lugar do carbono? Ele tem um enxofre no lugar do carbono. Então, eu não tenho mais aqui o carbono. Eu tenho aqui S, dupla O, OH, certo? E esse H aqui, ó, ele pode... é o H ácido, beleza? E o que é um derivado de um ácido sulfônico? Um derivado de ácido sulfônico é quando eu tenho o quê? A saída de um desses OHs, a saída de um OH e a entrada de um radical orgânico aqui, certo? Ó, a entrada de um radical orgânico no local, certo? Então, sai o OH e entra um radical, certo? Estes são ácidos sulfônicos. Eles são derivados do ácido sulfúrico. Beleza? Tranquilo? Então, ó, diferença do ácido sulfônico são diferentes de ácidos carboxílicos, certo? Ácido sulfônico tem enxofre, a estrutura dele é essa aqui, certo? S dupla O, OH. Ele deriva de quem? Ele deriva do ácido sulfúrico. Beleza? Então, aqui eu tenho a fórmula genérica, o radicalzinho ligado ao SO3H. E por que ele é ácido? Ele é ácido justamente porque, galera, não ficou um hidrogênio aqui para trás? Ó? Esse hidrogênio, ele é um hidrogênio ionizável. Como assim, professor, ele é um hidrogênio ionizável? Ele é um hidrogênio que pode se soltar liberando H+, certo? Esse hidrogênio que está aqui, ó, ele pode sair liberando H+ no meio. Por isso que eu falo de ácido sulfônico. Ok? E como é que eu dou nome a esse bendito? Ó? Dou nome ao bendito baseado no radical que está ligado aqui no SO3H. Por exemplo, o exemplo aqui, ó, qual que é o nome desse radical? Esse radical aqui é o radical fenil. Vou falar agora sobre nomenclatura usual, tá? Radical fenil. Aí como é que eu dou nome a esse carinha? Eu falo ácido, o nome do radical, fenil e a palavrinha sulfônico. Aprende tranquilo, né? Então aqui nós já matamos. O que falta entender? Agora na forma da IUPAC. Como é que eu faço na IUPAC? Ó?
Aí o par que eu vou representar o hidrocarboneto que está ligado à estrutura SO3H. Vou fazer com calma com vocês. Olha aqui o exemplo. Ó. Eu tenho aqui que hidrocarboneto é esse? Ele é o benzeno, certo? Aí eu coloco a palavrinha benzeno. Aí coloco antes dela o quê? É um ácido, certo? Coloco o ácido e coloco a palavrinha sulfônico. Então fica ácido benzeno sulfônico. Isso aqui é o hidrocarboneto relativo aqui dessa estrutura. Tá bom? Coisa importante de falar sobre os ácidos